E aí, empresário, você já teve algum negócio que não deu certo? Já teve algum produto que não deu certo dentro do seu negócio? Então, relata essa experiência aí que a gente gostaria muito de ouvir. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do CFcast, podcast da Caruaru Frios. Aqui quem fala é Bruno Lima, ao meu lado eu tenho o grande amor da minha vida, Verônica Lima. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio. E hoje vamos falar sobre o que, amor? Hoje nós vamos trazer alguns pontos, para ser mais exata, 4 pontos necessários que você precisa ter para empreender do zero. Então, primeiramente, empreender, né? Ainda mais no Brasil, não é algo fácil. É algo que tem, digamos que, um grau de risco altíssimo, em que você coloca o seu nome e muitas das vezes investe tudo que tem em algo que é desconhecido e que é bastante complexo. Não apenas no sentido tributação, por exemplo, mas no âmbito geral, digamos assim, só o risco mercado, só de você começar a vender um produto ali, já é um risco considerável. Então, nesse vídeo a gente vai focar aqui para quem está começando. Então, tem uma ideia. Se você tem, sei lá, você tá querendo sair da CLT, por exemplo, tá querendo montar o seu negócio, tá querendo vender algum produto, desenvolver um comércio, o que você precisaria ter? Até mesmo começar ali, de repente, não é CLT, né? Saiu da faculdade, ali um recém-formado, ou terminou o ensino médio, de repente quer, sei lá, não pretende fazer alguma faculdade, mas quer adentrar no mundo do empreendedorismo, né, Bruno? Então, o que é necessário ter, eu acho que a gente vai trazer pontos bem pertinentes, baseados, sobretudo, na nossa história, né? Uma das coisas que eu poderia dizer a vocês com certeza, não é tão importante quanto você pensa ter dinheiro para montar um negócio. Por que eu digo isso? Porque o dinheiro pode até atrapalhar o teu negócio. Talvez se deixar confiante demais pelo simples fato de ter dinheiro ali. E para falar a verdade, muitos, até grandes empresários de certos ramos, investiram em negócios desconhecidos ali, negócios que Sim. pareciam promissores, mas que não tinham experiência nenhuma e quebraram feio mesmo. Então imagina, digamos que a pessoa que nem empresário investir em algo totalmente desconhecido ali só porque tem um recurso, uma herança, um patrimônio, algo que conseguiu ali, talvez uma rescisão, porque saiu do emprego. Isso. Então você tem dinheiro, não se preocupa, tipo, o dinheiro é apenas uma das ferramentas. Então, o que é mais importante do que dinheiro, amor? Eu acredito que tem algumas coisas, assim, a gente já entra muito nessa questão do primeiro ponto que a gente ia falar, né? É a questão da coragem para meter a cara. Isso, hoje em dia, tá cada vez mais difícil, né, da gente encontrar pessoas que realmente estão determinadas para encarar os riscos, né? Porque os benefícios a gente sabe que existem, né? Mas os riscos de você quebrar um negócio como você começou trazendo, né? Não é fácil empreender no Brasil, a gente tem uma série de contrariedades envolvendo ali, né? Tanto a questão do governo e até o dia a dia mesmo do empreendedor não é fácil, né? Mas eu diria coragem, Bruno. Coragem é o primeiro ponto, né? Partindo ali da ideia de que você tem, sim, um certo conhecimento ali de gestão, né? Ou se não tem, que pelo menos você tenha a consciência de que precisa adquirir. Mas eu diria que coragem a gente pode começar já discutindo sobre essa temática. Um segundo ponto aí, e que reforça também a questão da coragem, é que após o momento inicial ali em que você teve a coragem para começar, você precisa ter conhecimento. Isso. Aí, por quê? Quando você entra num mercado, e similar aí ao mercado de ações, por exemplo, existem no mercado de ações pequenos investidores, médios investidores, e existem os tubarões da bolsa, tipo caras que muitas das vezes têm muito recurso, têm muito conhecimento à sua disposição. Uma vasta Todos os tipos, experiência. uma vasta experiência, né? Maquinário pesado, eu diria assim, tipo, o que há de melhor.
Então, você entra num mercado, é basicamente a mesma coisa. Vou vender o quê? No nosso caso aí, a gente começou com um produto que é o queijo mussarela, né? Vamos dar o nosso exemplo. A gente começou, já tinha pessoas aí com mais de 30 anos que vendia queijo mussarela. Já existem as grandes redes que vendem todas queijo mussarela. Então, redes que têm lojas no Brasil inteiro. Existiam grandes distribuidores com muitos anos também de bagagem aí, de experiência, de fornecedores e tudo, que também vendiam queijo mussarela. Então, você já começa assim, diante de uma guerra acirrada ali. Não só de preços, mas de tudo. De ter produto, porque no momento de escassez você sempre começa a lidar com falta. Então, às vezes o fornecedor vai priorizar quem? Você ou às vezes seu concorrente que já está ali muito mais anos trabalhando do que você. Então, uma das primeiras coisas que você tem que ter é a coragem. Porém, tão importante quanto, até mais importante do que ter dinheiro, é você ter conhecimento. Aí nós, inclusive por experiência própria, já erramos muito no passado exatamente nesse ponto. Em que aspecto? Muitas das vezes, por falta de experiência, por falta de sabedoria, por falta de conhecimento, de fato a gente até tinha um recurso e comprou um produto na hora errada. E, por exemplo, como qualquer ação da Bolsa de Valores, por exemplo, o produto a gente comprou no pior momento possível ali, quando parece que ninguém tem mais o produto e parece que você vai ganhar muito dinheiro com aquele produto. É igual você comprar no momento tá na maior alta possível, aí, em seguida a compra, o produto cai muito de preço e você só consegue vender pela metade do preço que comprou, um prejuízo gigantesco. E isso se dá por falta de conhecimento. E você não precisa ter dinheiro para fazer mais dinheiro. Ou, reformulando a frase aí, não obrigatoriamente se precisa ter dinheiro para fazer mais dinheiro. Não é a única forma. Então você consegue fazer dinheiro apenas com conhecimento. Como assim? Dando aulas? Também. Mas nesse caso não é esse o exemplo que eu queria dar, né? É que simplesmente, se você entende o problema de outra pessoa, você consegue resolver esse problema, muitas das vezes sem ter dinheiro. Por exemplo, hoje aconteceu com a gente no caso, um fornecedor me ligou, aí disse, olha, eu tenho um cliente que comprou um produto e ele imaginava que teria venda para esse produto, mas não aconteceu, ele não tem venda para esse produto. E esse produto, eu tenho lá 900 caixas desse produto. No caso desse produto aí dá 5,5 toneladas aproximadamente de mercadoria. E só, esse produto ele vai se vencer lá porque ele não consegue vender esse produto. Comprou apenas porque tinha o dinheiro, mas não tinha conhecimento, no caso. Não tem a quem vender esse produto. E ele tá perguntando se você compra ele a um preço. Aí o preço desse produto, no caso, daria R$21,50. Aí eu peguei e disse, vou dar uma olhada se tem algum dos meus contatos que tem interesse nesse produto. Aí fiz uma ligação, sabia que era um cliente que compra muito esse tipo de produto, então, tu queres esse produto, fulano? Tô aqui com ele a R$25. Daria um lucro de R$3,50 no quilo para 5,5 toneladas de produto. Então, algo que durou ali menos de 1 minuto, o cara confirmou, eu quero o produto. Liguei de volta para ele, ó, eu quero essas 900 caixas de produto. Aí, eu, sem ter nenhum recurso envolvido, consegui um produto que vai ser vendido a um outro cliente. Praticamente é um repasse, né? Ele vai vir para minha loja e vai vender a outro cliente. Claro, existem impostos nessa operação, mas bruto aí, deixando um lucro de R$3,50 por quilograma para mais de 5,5 toneladas de um produto que simplesmente eu não vendi por ter dinheiro. Eu vendi apenas por saber quem é que precisa desse produto. E todo mundo sai satisfeito na operação. O cara que estava com o produto lá parado sem vender, conseguiu vender. Nós que estávamos como intermediários, conseguimos um lucro que não é normal da nossa operação, veio como um lucro extra. E o cliente lá que estava precisando muito do produto, agora tem um produto num preço que ele considera bacana. Então, nessa operação toda foi gerado um lucro
que não precisou de R$1 investido. Aí, outra coisa que aconteceu recentemente com a gente, no caso, foi... A gente tem um equipamento lá que estava parado na nossa loja por um bom tempo. Um maquinário de farmácia, no caso. Sim. E ficou lá durante algum tempo lá. Eu não tenho conhecimento de a quem vender. Eu não tenho um know-how dentro do meu conhecimento de donos de farmácia. E ficou um bom tempo sem vender. Até que... Na verdade, só para contextualizar, né? A gente tinha a intenção de abrir uma farmácia, né? Juntamente com a operação hoje, que constitui a Caruaru Frios. Então, a gente queria abrir a farmácia dentro da loja, né? E aí, a gente sempre adiou o plano da farmácia porque não estava realmente ali no gatilho do nosso empenho, podemos dizer assim. Né? Não era algo que realmente a gente via como a ser investido, pelo menos até então. E então, o equipamento que envolve ali toda a parte de computadores, né, de estantes, expositores da farmácia, que já estava toda montada, porque assim que a gente abriu a Caruaru Frios, a loja 2, né, nós já abrimos com a farmácia, porém não tinha ali medicamentos, não tinha nada de mercadoria, mas ela estava montada. A gente queria montar um dia. E aí o tempo foi passando e a gente cada vez mais adiando, porque realmente não nos interessava até então. E todos os equipamentos ficaram ali parados por mais ou menos 2 ou 3 anos. Foi assim, Bruno? Depois a gente pode explicar melhor, talvez em outro podcast, negócios que a gente... que não deram certo, de fato. Porém, acredito que no nosso caso, não é porque a gente não tinha, por exemplo, condição, era de montar a farmácia, que ela já estava montada, para falar a verdade, Exato. só faltava os remédios. Acho que foi uma decisão de foco. A gente imaginou uma loja no modelo varejo puro. Sim. E a loja no modelo varejo não funcionou. E quando a gente viu que ela não estava funcionando, a gente abortou várias ideias, como montar um negócio que tivesse venda varejo, farmácia, padaria, açougue. Era para ter de tudo para varejo dentro da loja. Só que quando a gente viu que a loja não estava rolando para varejo, a gente focou totalmente no atacado, que a gente chama food service. Isso, nós chegamos ainda bem rapidamente a abrir a padaria, né? Funcionamos com ela cerca de 8 meses, acredito, né, Bruno? A operação, mas com a farmácia não. E aí a gente tinha todos os equipamentos lá, que foi o que você realmente, nos últimos dias, né, conseguiu ali fazer a venda, né, desses equipamentos. Com relação ao exemplo que eu estava dando ainda da farmácia, basicamente eu tinha um equipamento, não tinha cliente para ele. Aí, depois de muito tempo buscando a quem vender essa farmácia, demorei até demais para me lembrar que poderia falar com a pessoa que me vendeu. Perdão, foi o arquiteto, no caso, o Marcelo aí. Na época era arquiteto da Expo Gôndolas, agora já está em outra empresa. Mas simplesmente liguei para ele: Marcelo, eu tenho um equipamento de farmácia, tá assim, assim, assado, o equipamento em boa condição, nunca foi usado. Aí ele pegou e disse: me dá 5 minutos. Aí ele ligou para um cliente dele. Pouco tempo ele ligou de volta: olha, eu tenho um cliente interessado, quero fazer essa operação, quer ficar como intermediador. Então, o cliente dele tem uma rede de farmácia, estava querendo abrir mais uma farmácia. E simplesmente o que aconteceu foi, no meio dessa negociação, Marcelo, sem ter nenhum real de recursos, como um intermediador ali, um arquiteto, no caso, estava fazendo a ponte, ele fez com que um cliente dele saísse com um equipamento pagando metade do preço do que pagaria numa farmácia nova, no caso, montada zero. Eu, que já estava com o equipamento ali parado há muito tempo, passei a ganhar um recurso importante, interessante ali pelo valor da farmácia, que não estava me servindo para nada, no caso, no momento. E Marcelo, sem ter nenhum real investido numa operação, apenas pelo know-how dele, no conhecimento, networking que ele tem, recebeu uma excelente comissão pela venda da farmácia, ou pela revenda, né, da farmácia, simplesmente porque conhecia a pessoa certa, na hora certa, e tinha esse networking, sabia exatamente para quem serviria. Que inclusive o outro cara já é cliente dele de muito tempo também, tem várias farmácias que ele mesmo montou.
Então, isso que eu estou dizendo, não necessariamente você precisa de dinheiro para fazer mais dinheiro. Então, apenas com conhecimento você já consegue fazer algum dinheiro. É óbvio que se você tem o dinheiro, você consegue fazer alguma coisa também. Consegue comprar o produto, comprar a farmácia e esperar uma oportunidade para vender. Porém, se você tem conhecimento, mesmo sem ter o dinheiro, você consegue fazer mais Com dinheiro. certeza, porque você enxerga a necessidade, né, de quem realmente está ali, na ponta, né, precisando. Então é aí que se estabelece um mecanismo de venda básico, né, Bruno. Isso, assim, é essencial. Eu acho que foi um momento que a gente pecou, né, na nossa trajetória, foi dentre vários outros negócios, mas envolveu também essa questão da farmácia, porque em certo momento tirou da gente um foco, né? Porque a gente precisou procurar fornecedor de equipamento, né? De estrutura. A gente parou um tempo para fazer essa busca, a gente parou um tempo para procurar ali fornecedores de mercadoria, de remédios, de produtos. A gente parou um tempo para entender como funcionava a gestão e no final não levou para frente, né? Porque por várias outras situações, mas porque de fato não conseguimos visualizar ali um canal, né, em que pudéssemos realmente rentabilizar da maneira como a gente esperava, né. Então, você ter essa noção é muito importante, né, ter noção da necessidade, conhecer a necessidade do seu cliente e obviamente conhecer o produto, né. Eu acredito que, embora isso seja óbvio, mas as pessoas ainda pecam, eu acredito, né. O fato de você não entender as qualidades do seu produto, não entender os defeitos, né, do seu produto, muitas vezes te afasta ali, do teu cliente, né, e faz com que a concorrência ela ganhe espaço. Eu lembro quando a gente lá no comecinho, né, a gente ainda acho que a gente tinha feito 18, 19 anos, a gente tentou investir no ramo de roupas, né, e aqui na cidade de Caruaru é um forte, né, então a necessidade é grande, com certeza, não só a necessidade local, né, do agreste, mas regional em termos de Nordeste e até mesmo nacional, né. A feira daqui, que envolve Caruaru, Santa Cruz, Toritama, acaba sendo um grande polo para o país, né, e até para a América Latina, porque a gente também consegue exportar. Então existe uma necessidade? Sim, existe. A gente tinha conhecimento disso, mas a gente não tinha ali conhecimento também do produto, né. Então, embora nós, víssemos uma saída para vendas, né, mas a gente não conhecia tão a fundo qualidade, né, os desafios que estavam por trás do mecanismo ali, né, da compra de produtos para trabalhar na feira, né. Então, é como você disse, o conhecimento, ele nesse pelo menos nesse momento, ele se sobressai à questão do capital. Tínhamos ali em mãos o capital, tanto é que investimos, comprando ali roupas, mas que não tiveram a saída que a gente também esperava. Tínhamos o capital, mas não tínhamos esse conhecimento, né, que fez a gente realmente continuar na jornada. Só fazendo uma pergunta aí ao nosso telespectador, né? E aí, empresário, você já teve algum negócio que não deu certo? Conta pra gente aqui nos comentários. Já teve algum produto que não deu certo dentro do seu negócio? Então, relata essa experiência aí que a gente gostaria muito de ouvir. Então, esse conhecimento, no caso, amor, eu entendo como não apenas de produto. O produto é extremamente importante, mas de todas as áreas do seu negócio. Aí, como assim? O empresário ou empreendedor, ele precisa entender, ter um networking gigantesco, porque ele precisa entender sobre cada área, aspecto do seu negócio. Ele deve entender muito bem quem são não apenas os melhores, mas todos os fornecedores. Por que não apenas os melhores? Os melhores muitas vezes já têm parcerias com a tua concorrência, que de longas datas, de longos anos, que vai dar prioridade à tua concorrência. Mas talvez você não tenha a marca líder como um principal produto na tua loja, tenha uma marca secundária com um excelente custo-benefício que esteja ascendendo no mercado e quem sabe essa marca secundária daqui a 10 anos, sei lá, não se torne a marca líder no futuro também. Então, é importante você ter um networking com todos os fornecedores possíveis e começar, de fato, a digamos que testar
novos produtos, fazer da tua loja um laboratório para ver o que é que vende na tua loja. O grande problema de quando você começa a empreender é outra loja parecida com a tua, próxima à tua, pode não vender exatamente aquilo que a tua vende. Aí por quê? Porque as pessoas que vão em outra loja talvez não conectem com a loja concorrente lá, assim como conecta com a tua. Talvez as pessoas conectem com você, o empresário, ou com algum dos funcionários, colaboradores que estejam ali. Talvez a montagem da loja, mesmo que sejam os mesmos produtos que um concorrente, a montagem da loja já deu outra visão. O cara lá pode montar estilo varejo, você montar a mesma quantidade de mercadoria, mas montar estilo atacado a loja. Sim. E o público que chega tem outra visão dos mesmos produtos. São os mesmos produtos, os mesmos preços, mas a visão é diferente. Aí, para falar a verdade, tudo é laboratório, digamos assim. Você tem que testar. Tem como fazer um benchmark, que seria você estudar o caso de outra empresa? Tem, e é útil. Só que isso não dá exatamente o modelo do que vai acontecer na tua loja. Não dá uma previsão correta. Isso dá uma estimativa do que pode acontecer. Embora que outra loja, por exemplo, igualzinha a tua, em outra época, já pode ter sido completamente diferente. Por exemplo, uma loja que vende exatamente o que você vende, mas talvez há 10, 20 anos atrás, não tinha concorrência igual tem hoje, por exemplo. Então, a loja do cara é igualzinha a tua, mas 20 anos atrás bombou. A tua pode não dar certo hoje. O mesmo produto. Porque já tem outros e outros e outros players no mercado que estão dividindo essas porções ou trabalhando excelentemente. Então, qualquer produto pode ser vendido? Sim, qualquer produto pode ser vendido. Porém, para ter excelência nessa venda, para aumentar e crescer e desenvolver rapidamente a sua empresa, você precisa entender muito bem sobre o teu produto. E mais ainda, eu diria, você precisa entender muito bem o que é que o teu cliente, o cliente que está dentro da tua loja quer. Como é que você consegue fazer isso ou saber disso? Ouvindo o cliente. É a única forma. Mas meu negócio é digital. Cria formas digitais de conversar com o teu cliente. Verdade. Mas você precisa entender o que é que o teu cliente quer. Eu lembro de um exemplo, por exemplo. Lembro de uma coisa que tem uma manteiga que é de uma qualidade surreal. É uma latinha. Não diga nada. Não vou dizer marcas, mas bons entendedores saberão. É uma latinha, um produto antigo, que tem uma qualidade impressionante, porém é caro com força. Aí, teve uma vez que eu disse, olha, essa pra mim é a melhor manteiga que eu já vi na minha vida. Aí, eu comprava, mas não vendia na minha loja. Eu comprava numa padaria, mas não vendia na loja. Eu disse, olha, vou comprar esse produto pra vender na loja. Isso aqui vai explodir de vender, é bom demais. Aí botei o produto, passou um bom tempo, quando estava bem próximo de se vencer, a gente queimou o preço, não vendeu bem. Rapaz, eu não entendo a cabeça do povo. Como é que o povo sabe que existe um produto tão bom quanto esse e não compra? Eu acho que eu sou um dos poucos consumidores, porque eu era o único cliente da loja, eu acho, daquele produto. Aí comecei a entender que não é o produto. O produto ali é bom. Ali não tem como você dizer que aquele produto não presta. É maravilhoso. Tenho certeza. Só que talvez não é o que aquele tipo de cliente, que a nossa loja tem um público de food service, precisa. Não é nosso foco, né? Não é aquele cliente, não é o que aquele cliente quer. Pelo menos quando ele vai numa loja como a nossa. Por exemplo, sei lá, vamos supor que a gente comprava 30 unidades dessa manteiga, 30 latinhas. Enquanto isso, num mês, por exemplo, estava comprando, sei lá, 300, 500 baldes de margarina de 15 quilos. Você precisa entender qual produto, serviço, por exemplo, que o teu cliente precisa ou quer. E qual preço ele aceita pagar. Não é só qual é o produto, mas também qual é o preço. Porque, às vezes, você tem o produto perfeito. Aí vou dar um exemplo. Tem marcas que são extremamente conhecidas, né? Então, você vai lá, tem um produto líder de refrigerante. Aquele produto é praticamente um commodity, né? Todo mundo tem, todo mundo vai pra guerra de preços. Então, se você tem aquele produto a R$20,
Não é que você não consiga vender, mas talvez você consiga vender, sei lá, aquele refrigerante marca líder dentro de um restaurante chique. Porém, esse mesmo produto dentro de um supermercado talvez seja vendido ali por, sei lá, R$12. Dentro de um modelo atacarejo de supermercado, um supermercado de atacado ali, talvez já seja vendido a R$8. E se você tá com esse produto, você tem um produto que todo mundo conhece a qualidade, o produto é líder de vendas, mas você tá com ele a R$12 num modelo atacado, que deveria estar por R$8 na cabeça das pessoas, você não vai vender. Independente da qualidade do produto, você não vende porque você não tá no preço ideal, tá no preço correto. Aí, talvez você não esteja com o preço ideal, aí por N motivos, né? Um deles eu posso até descrever a questão do ambiente, né, Bruno? Porque se nós temos, por exemplo, você deu o exemplo do refrigerante, mas a água, por exemplo, no sinal, né, a garrafinha que é vendida no sinal, ela não vai ter o mesmo valor vendido ali no aeroporto, por exemplo. Então, o ambiente também, que é algo que você precisa estudar, né, tem que estar na sua pauta a ser analisada. Porque de repente, de fato, vai fazer toda a diferença. Então, não é o negócio que não está dando certo, é o ambiente que não está ali preparado, né? Seja porque você tem uma clientela que tem um baixo poder aquisitivo, né? Então, você tem que focar nesse público, né? O que é que vende para esse público? O local que você está tem mais pessoas morando ali próximo ou trabalhando, enfim, com determinado poder aquisitivo, então é isso que você tem que verificar. Claro que a gente tem também outras estratégias trazendo ali o delivery, né? Mas se você foca também num atendimento presencial, né? O ambiente ele vai fazer sim total diferença, né? E obviamente isso vai impactar na tua compra. Porque se você já foca em trabalhar a um baixo preço, o teu material, o trabalho que você precisa desenvolver para fabricar determinado produto, né? Esse material envolvido, ele também vai ter que ser diferenciado, né? Ele já não vai ser mais aqueles produtos que realmente custam um valor mais elevado, né? A gente tenta ali curva B, curva C, né? Justamente para que você tenha ali margem de lucro. Então perceba que tudo isso influencia, né? A questão do produto, você conhecer bem a qualidade do seu produto, né? Aí até mesmo os defeitos, você tem que ter a humildade e a inteligência de reconhecer, né, o produto. E a questão também do ambiente em que você está situado. Toda vez que a gente começa a falar de produto, uma das primeiras coisas que vem na minha cabeça, talvez pela influência de a minha principal função ser comprador, eu tenho o produto, porém o meu produto tá caro. Então o que é que eu faço? A maioria das vezes você tem um fornecedor que não está conseguindo o menor preço para você. Raríssimas vezes, quando o produto, por exemplo, é algo que só uma única empresa vende e ela tem um preço padronizado para todo mundo, aí é outra história. Geralmente até nisso tem coisinhas também aí no meio. Por exemplo, é um preço padronizado, mas tem bonificações diferentes para cada cliente. É um preço padronizado, mas além das bonificações tem verba de marketing que eles dão para uns e não para outros. Final das contas, se o cara pega, lá tem uma compra, você tem uma compra o seu concorrente, mas o seu concorrente tem uma verba de marketing e uma bonificação e você não, ele tá saindo na frente. Então, essa negociação tá sendo vantajosa mais para ele do que para você, mesmo com preço padronizado. E na maioria das empresas, né, não existe preço padronizado. Existe uma negociação diferente para cada tipo de cliente, praticamente. Então, e não é só por quantidade, é por necessidade do cliente. E por que eu digo isso? Às vezes tem por quantidade, se compra uma caixa é um preço, 10 é outro preço, 100 é outro preço, 1000 caixas é outro preço completamente diferente. Mas às vezes o cara que compra 100 caixas consegue o preço do cara que compra 1000 caixas simplesmente pelo acesso, pelo networking também. Aí é que tá. Eu até indico todo mundo que vá ser empresário, amplie o seu networking. Amplie a sua quantidade de pessoas que você se relaciona e não apenas no sentido de obrigatoriedade. Por exemplo, eu falo com o vendedor. Mas você fala o quê? Bom dia, manda tantas caixas de tal produto. Isso não é um relacionamento.
Simplesmente você está fazendo o obrigatório, que é dar uma saudação e passar o seu pedido. Eu falo em que aspectos, por exemplo. Há muito tempo atrás aconteceu com a gente algo interessante, que foi o caso do momento em que a gente não tinha praticamente fornecedores, precisava inaugurar uma loja que a ideia era passar aí de cerca de 20 itens que a gente vendia para um mix de supermercado, que aí já ia para 3.000 itens. A gente não tinha fornecedor para isso. Então, o que foi que a gente fez? Na época, eu não sabia nem o que fazer. Esse networking era um networking que eu não tinha, então não tinha contato dos fornecedores. Alguns casos, se você for no site da indústria e ligar para um 0800, aí eles dizem que pegam seu e-mail e vão mandar um e-mail para você, aí passa 3, 4 meses para alguém da indústria ou um representante falar com você, e às vezes o cara ainda não atende a sua região. É algo bem chatinho. Então teve um amigo nosso que também era cliente da loja na época, chamado Ismael, o mercadinho da Neném, né? Que ele simplesmente, numa conversa que eu tava tendo com ele, aí abriu o jogo e disse: rapaz, eu tô querendo abrir a loja no modelo supermercado, mas eu não tenho contato de fornecedor nenhum. Eu não tenho contato para comprar óleo, trigo, açúcar, não tenho contato pra quase nada, eu não tenho contato. Aí ele pegou e disse: tu não tem não? Eu te passo aqui. Aí me passou o contato, acho que na época, de uns 50 fornecedores. Aquilo ali foi quando, em pouco tempo, eu entendi ali como é que funcionava essa teia. Eu chamo uma teia de relacionamentos. E é interessante porque aqueles 50 fornecedores, eu me lembro que eu falei com todos eles. Comecei a ligar e a me comunicar com todos eles e pedi para eles virem na loja. E eles vinham. E depois, numa outra semana, eles vinham já com outra pessoa. Eles falavam: eu vendo trigo, mas tem um amigo que vende uma bolacha, que vende um açúcar. Tu não tem interesse não naquele produto? Mas tenho. Aí fui entendendo esse conceito. Aí, de 50 fornecedores, aquilo foi ampliando, foi entrando mais gente nessa teia de fornecedores, né? Entrou mais. Acredito que ao longo do tempo isso saiu crescendo até hoje em dia tem na faixa de uns 300 fornecedores que a loja compra regularmente. Aí, o que foi que eu aprendi com isso? Primeiro, a importância do networking. Então, você tem que contar sim seus problemas, né? Tem muita gente que tem uma visão totalmente oposta, sabe? Não conta teu problema a ninguém porque só vai atrapalhar. Eu vejo isso como um pouco diferente na minha visão, tipo, pode ajudar sim você contar o seu problema à pessoa certa. Isso, era o que eu ia comentar. Não é que você não pode contar o seu problema pra ninguém, mas se for contar, conta pra pessoa certa. Aí vem a outra pergunta: quem é a pessoa certa? Aí diga para outro podcast aí. Mas a pessoa certa pode te ajudar e te ajudar muito se ela quiser nesse caminho aí, nessa trajetória de conseguir esses contatos. E o interessante é isso, que muitas das oportunidades, elas apareceram depois que a gente conseguiu essa rede de contatos. Porque às vezes, e eu contei da oportunidade hoje pela manhã, eu acordo e vem oportunidades, começam a fluir oportunidades que eu nem estava preparado, nem pensei naquilo naquele dia, e começa a chegar oportunidades. Aí as pessoas certas, aí provavelmente fornecedores dentro do teu ramo de atuação, precisam ter a tua empresa cadastrada e ter o relacionamento suficiente para lembrar de você. E conhecer você a ponto de saber o que você trabalha, quais as quantidades que você trabalha. E isso, primeiro, que leva tempo. Então, o tempo por si só já é uma coisa importante. Uma dica que eu digo a você empreendedor é: se você hoje não está empreendendo, mas pensa em empreender daqui a algum tempo, abre o teu CNPJ o mais rápido possível, se puder ainda hoje, né? Por quê? O tempo de CNPJ conta também. Quando a gente começou, aí a gente abriu o CNPJ em junho de 2020. Aí eu já fui mandando o CNPJ para todas as indústrias com aquela ideia de: nossa, as indústrias vão abrir o nosso cadastro e a gente vai ter o crédito e vai poder trabalhar com as mercadorias. Ninguém liberava crédito.
Você não tem nome, né. Acaba que por você ter pouco tempo no comércio, as pessoas elas não costumam creditar dessa maneira, né. Você costuma ali que fazer as primeiras compras à vista, para depois você realmente adquirir uma certa confiança. E eu digo mais, né, uma boa parte das empresas, acho que a maioria delas pede pra você começar fazendo 3 compras à vista, 5 compras à vista, só que, no nosso caso, as melhores indústrias, as maiores indústrias só liberaram crédito depois de 2 anos. Aí e eu fui entendendo isso ao longo do caminho, existem estudos que apontam que as maior parte das empresas, cerca de 80% das empresas quebram nos 2 primeiros anos. Então indústrias que sejam muito rigorosas nesse tipo de cadastro, liberação de crédito e tudo mais, só vão liberar crédito depois que o teu CNPJ tiver mais de 2 anos. Então, você tem condições hoje, abre o teu CNPJ. Ah, mas eu só vou querer abrir a minha empresa daqui a 2 anos. Não interessa, abre o teu CNPJ, não precisa comprar nada, o custo é muito baixo para abrir um CNPJ hoje em dia. Ah, vou ter que gastar com um contador. Realmente, você, se não tiver conhecimento contábil, vai precisar de um contador, mesmo sem fazer nada, porque a empresa não pode ficar sem fazer certos lançamentos, mensalmente, trimestralmente, anualmente, porém, vai valer muito a pena. Se você já começa com um CNPJ aí de mais de 2 anos, e eu digo 2 para o mínimo aí, né? Eu tenho um CNPJ de mais de 3 anos. A maior parte das indústrias já vai liberar muito mais facilmente teu crédito. Sim. Agora lembrando também a questão que, como você bem realçou, né, algumas indústrias, porque realmente tem outras que pedem notas fiscais de compra, para que de fato você consiga até estabelecer ali uma efetuar uma compra, né, com a indústria, né, ou obter crédito. Então você precisaria, nesse caso, ter um histórico. Claro que não são todos que solicitam, né, notas fiscais de compras anteriores ou com outras empresas e tal. Então fica só um adendo, né, para que realmente tem indústria que trabalha dessa maneira. Mas assim, para realçar esse ponto, Bruno, que é muito pertinente, né, você fala a questão do networking, e hoje é um tema que está muito em alta. A gente sempre vê, né, pessoas debatendo sobre isso e realçando a importância de se estabelecer vínculos humanos, né? Porque hoje realmente é muita rede social, muita interação digital e tal. Então, é importante isso, sim. Você exemplificou de forma muito, muito embasada, né? E muitas vezes quem está começando, eu diria a grande maioria das vezes, o network que você tem é com sua mãe, com seu pai, com seu irmão, com seu cunhado, com sua esposa. Então é muito, digamos assim, restrito, né? Eu diria que é o primeiro networking que a gente constrói. É aquele que está ali do nosso lado, né? Pessoas que conviveram com a gente a vida inteira e que muitas vezes vão nos acompanhar no nosso negócio, né? A gente tem exemplo claríssimo, né, de nossa família que praticamente trabalha com a gente, né? A gente tem, no caso, minha sogra, sua mãe, né, sua irmã, minha cunhada, seu cunhado, né? Então, são pessoas da nossa família que foram as nossas primeiras conexões, né? Então, provavelmente, quem está começando o negócio vai estabelecer ainda mais um vínculo fortificado com essas pessoas, né? E uma coisa que tem que se ficar atento nesse momento é o quê? Até que ponto a gente vai conseguir alinhar as expectativas? Porque, entenda, você tem uma necessidade, né? Em 2019, 2020, você tinha uma necessidade, né? 2018, que foi ali onde a gente começou. Mas muitas vezes a sua necessidade ela não foi interpretada da maneira que você esperava por nossos parentes, né? Isso é errado de forma alguma, isso tem a ver com o entendimento mesmo. Então, às vezes você compartilha a sua ideia, o seu desejo, o seu sonho de abrir um negócio com os seus familiares e espera uma certa postura, né? Espera ali uma opinião e que de repente não é o que você entenderia como certo, né? Mas quer dizer que aquela pessoa necessariamente está contra você de forma alguma, né? Possa ser que sim, em alguns casos, mas outros não. Então você tem que também saber alinhar expectativas nesse cenário, sabe? Com sua primeira networking ali. Ouvir conselhos familiares é extremamente importante. Eu ainda continuo achando que sim, é extremamente importante, né? Mas você precisa saber o que você quer. E aí a gente volta para a ideia do conhecimento, né? De você conhecer
sobre o produto, conhecer a necessidade do cliente, conhecer o ambiente, né? E conhecer, sobretudo, o local que você quer conquistar, onde você quer chegar, né? Para que você consiga estabelecer ali um filtro importante de opiniões, né? E claro, sem desrespeitar, né? Mas entendendo que existe ali uma necessidade que é a sua, certo? E um certo cuidado, né, com quem está em volta de você, né? Então, essa networking, só para tentar fazer o link do que a gente trouxe até então, ela começa com essas pessoas, Bruno. Até lá em Provérbios 11:14 diz assim: na multidão, não havendo conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos a sabedoria, ou a segurança em algumas versões. Eu diria que é muito importante para o empresário ter seus conselheiros e bem definidos. Você vai ouvir conselhos de quem? Quem são os seus conselheiros? Pessoas de confiança sua. Qualquer um pode dar conselhos? Pode. Qualquer cliente, qualquer fornecedor pode dar o seu conselho. Porém, quem são os seus conselheiros? Então, qual é o seu time ali? Ah, mas minha empresa não tem conselheiros, não tem. Veja, trabalha com você quais pessoas da sua família entendem pelo menos um pouco do seu negócio e estão ali querendo te ajudar de verdade. Então, monta a tua equipe, mesmo que não seja pessoas que trabalham na tua empresa. Por exemplo, o teu pai, a tua mãe, são pessoas que querem o teu melhor, entendem um pouco do que você está fazendo, ou está querendo fazer. Então, podem ser teus conselheiros, então, pessoas que você vai ouvir. A multidão de conselhos que ele fala, ó, tem realmente vários conselheiros que vão estar sempre dando esses conselhos, porém, a decisão é sua. Com certeza. Cabe a você definir. Sobretudo porque existe um limite, né, Bruno? Por exemplo, a gente sempre cita a nossa história. Ninguém nunca falou ou ensinou o beabá pra gente de como é um supermercado, de como funciona uma distribuição. Até porque nós começamos do zero, como você sempre fala, a gente não teve ali pessoas na nossa família que de fato pegou a mão, né, como hoje a gente vai fazer com Pietro, nossa filha, e disse, ó, o caminho é esse. É assim, quando chegar ali você vai encontrar isso. Quando chegar ali, fulano vai fazer assim, assim, assim. Tipo, ninguém nunca chegou pra gente. Ou seja, a gente aprende na marra. Dia após dia, dia após dia, dia após dia. Então, os nossos familiares, que é ali a nossa primeira costuma ser a nossa primeira networking, eles conseguem ir até certo ponto com a gente e dizer, ó, eu acho isso aqui, né? E consegue, de certa maneira, traçar um cenário pra gente, mas ainda não é um cenário realístico. No nosso caso, porque a gente não tinha experiência. Ninguém na nossa família tinha experiência com supermercado, com distribuidor. Então, isso é um ponto que você também precisa analisar. Às vezes, o conselho, ele é bom, com certeza, dependendo da pessoa, como você realçou, mas não está baseado em fatos realmente vivenciados. A gente pode falar a questão do lado espiritual, que é algo que faz toda a diferença na nossa vida, tem um impacto muito grande. Nós somos cristãos e realmente entendemos que existem conselhos inspirados por Deus, né? Mas existem outros conselhos que, por mais que sejam de boas intenções, eles não têm ali um fundo de verdade, né? Então, conforme você vai ampliando o seu negócio, né, estabelecendo bases, você vai tendo ali discernimento. Você vai adquirindo conhecimento, vai caindo bastante, né? Tendo muito prejuízo em muitos pontos, né? E de fato estabelecendo, construindo ali eu diria, sua base de dados, como você sempre tenta fazer, né? Aquilo que eu não vou mais fazer. Às vezes até um Excel, você gosta de dizer, de construir, dizer coisas que eu não vou mais fazer. Enfim, porque de fato ninguém nos ensina, né? Inclusive, uma coisa que eu posso indicar a você que está querendo empreender, ou já, na verdade, já está empreendendo, né? Que você não precisa fazer um diário, que às vezes talvez você não consiga fazer todos os dias, mas qualquer grande acerto ou qualquer grande erro, você anota isso aí. Se puder anotar em um meio digital ali, né? Seja num aplicativo, seja numa planilha mesmo. Anota tudo isso aí, porque isso pode se tornar para você mesmo um acervo de sabedoria no futuro. Por quê? Se você anota, olha, quando foi que eu consegui fazer uma
uma excelente compra de tal produto. Foi nessas condições, nesse período do ano, nessa data. Aí, no próximo ano, quer dizer que vai acontecer a mesma coisa? Não, exatamente. Porém, é mais provável do que em outra época. Por exemplo, lá na loja eu fui aprendendo um bocado de coisa, mas eu lembro que no primeiro dezembro que a gente trabalhou, a gente vinha comprando semanalmente, normalmente, como a gente sempre fazia. Quando chegava em dezembro, o primeiro dezembro que a gente teve, que era para explodir de vendas, né? O melhor mês do ano, aí a gente pensava que ia bombar, aí Uhum. começa a acontecer algo interessante. A maioria dos fornecedores ou não tem mercadorias, já esvaziaram os estoques, não tem mais nada, você começa, manda tal produto, não tem, manda tal produto, não tem. Quando eu vi, o faturamento de dezembro foi inferior, muito inferior ao que eu imaginava, e não porque não vendia, porque eu não tinha produto para vender. Aí eu, o que foi que aconteceu? Sim. Tipo, de uma hora para outra, a minha compra ficou toda furada, eu não conseguia mais comprar. Aí eu disse, ó, eu entendi que as pessoas se antecipam. Os fornecedores, a maioria deles, até o dia 15, 20 no máximo de dezembro, já as indústrias já estão fechando. E passam aí alguns dias, geralmente, de férias aí. Normalmente 15 dias, 20 dias, às vezes, de férias. Alguns passam até os 30 dias de férias. Aí, isso é uma antecipação do mercado. As pessoas sabem que vai fechar, começam a comprar antecipado. E eu não sabia disso. Então, já anotei lá, ó. No mês de dezembro, nas últimas 3 semanas de novembro aí, já ir começando a aumentar consideravelmente as compras para abastecer dezembro. Eu sei que não vai ter produto na loja em dezembro. Aprendi isso porque alguém me ensinou? Não, aprendi da pior forma. Perdi o melhor mês de vendas de um ano. Porém, nos próximos anos, eu já sei o que fazer. Da mesma forma que, exemplo, panetone. Vai comprar panetone no mês de dezembro, ninguém tem mais. Não Tipo, tem. nem pelo menos as indústrias não tem mais nada. Porém, o melhor mês para comprar panetone, por exemplo, é em outubro. Agosto em algumas indústrias e outubro em outras. Aí, assim, experiência você só adquire na prática, de fato. E você, de fato, precisa, inclusive, até começar a definir quem são as pessoas de confiança no seu meio. Por exemplo, um vendedor, fornecedor seu, que ele passou informação, exemplo, o trigo vai subir. Tá certeza absoluta que o trigo vai subir. Pode ficar tranquilo e comprar aí à vontade. Você foi, comprou, confiou e depois o produto baixou. Claro, ele pode errar também, mas ele pode, só dele ter passado essa informação sem uma certeza absoluta ali do que ele estava falando, ele já te prejudicou. Então, pelo menos você não vai deixar de se relacionar, você precisa do fornecedor, mas dá uma observação ali, ó. Atenção às palavras de tal fornecedor. Isso, é bom ficar sempre atento, né? Porque assim, não é que é má intenção. Você citou o trio, mas poderia ser qualquer outro produto, Exatamente. né? Mas é sempre aquela ideia de ir construindo conhecimento, fincando raízes. Porque é isso que faz a diferença, né? Numa próxima oportunidade, você vai pensar nesse momento, né? E pensar, realmente, será que o preço do produto vai subir? Né? E de repente, vai que aconteça novamente de não subir, né? Então, você acaba... É dessa maneira, é vivendo que se adquire experiência. Não é ninguém te contando. A gente compartilha muito o que a gente vive, né, Bruno, no dia a dia. Mas o negócio que você deseja abrir, talvez ele funcione de uma outra maneira, né? Uma outra pegada do que a gente aqui traz. Mas o conceito que a gente tenta abordar e sempre exemplificando, né? Porque o que tem aí na internet, Bruno Felipe, é gente que dá pitaco, né? Que pega ali, joga uma frase de efeito e de repente, tchan, né? Viralizou. E não tem conteúdo de fato, não tem exemplo, não tem vivência na prática. E o que a gente traz aqui, não. O que a gente traz aqui é o que a gente passa na pele, né? O dia a dia, os perrengues, é o governo ali, ó, com seus impostos batendo na porta, né, e a gente tendo que arcar com todos os nossos compromissos, não só com clientes, né, mas com colaboradores e com nossos fornecedores também. Uma dica bônus aí para quem chegou até aqui, que eu poderia dar, que fez muita diferença para o nosso negócio. Tá encerrando também. Basicamente é o seguinte, ó. Tenta levar o nível do relacionamento com
o teu network, nesse caso aí, fornecedores e clientes, para um nível mais profundo. Como assim? Para você viver na casa do seu fornecedor, também não. Mas se você tem um fornecedor, nem sabe quem é o fornecedor, só passou os dados e simplesmente se cadastrou. O teu fornecedor, numa hora em que você esteja na pior ali, por exemplo, atrasou um boleto, não está conseguindo manter a empresa, ele vai fechar o teu crédito, ele vai encerrar aquele trabalho com você, porque para você ele é apenas mais um número. Assim como você é para ele, ele é para você. É muito diferente, e claro que isso se aplica a alguns tipos de fornecedores, não a todos, mas é muito diferente do fornecedor que, eu vou lá, fornecedor, eu vou lá, vou conhecer a indústria, vou conversar com vendedor, gerente, supervisor, o proprietário, e vou explicar o meu projeto. Olha, eu tenho isso, 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 meu sonho é fazer isso, eu tenho essa visão. Eu tenho uma grande rede de lojas? Não. Porém, eu tenho sonho. Eu tô aqui, ó. O meu projeto é esse, ó. Essa é a minha visão. Eu quero atingir isso em tanto tempo. Tenho essas dificuldades. Meu problema pode ser o capital de giro. Eu não tenho capital de giro para arcar tudo à vista. Se eu não consigo vender, eu posso ter problema em atrasar o teu boleto. Porém, nesse momento, eu preciso que você continue comigo. Eu estou aqui para você me conhecer e saber quem eu sou. Aí é muito diferente esse relacionamento. Inclusive, talvez uma grande diferença para o nosso negócio foi justamente esse ponto, porque momentos de dificuldades extremas que nós tivemos foram essenciais na época para que nós soubéssemos quais os fornecedores são os parceiros e quais nos enxergam apenas como números. E quais são os interesseiros, né? Porque, assim, os fornecedores que na época das nossas crises, né, que a gente passou pelos piores momentos, simplesmente fizeram o quê? Saíram. A gente tava lá comprando durante um bom tempo e de repente a gente começou a apertar, atrasou um boleto, o cara bloqueia seu crédito, o cara disse que não vai mais fornecer porque você é um cliente de risco. Esse fornecedor nunca mais eu compro. Sim. Por quê? Onde é que tá a parceria? E a parceria é só no bom momento, né? Tipo, a empresa tá bem, tá ótimo, tô vendendo pra fulano à vontade. A empresa atrasou um boleto, bloqueia o crédito daquele camarada ali. Isso, tipo, é uma das coisas que é mais... geralmente o pessoal bota critérios para contratar funcionários, né? Mas deveria existir critérios e na minha cabeça hoje em dia existem critérios até para adquirir um fornecedor, e um deles é qual é o fornecedor que é parceiro. Infelizmente, na prática, é a única forma de saber qual o fornecedor parceiro e qual o fornecedor que não é parceiro. Tô dizendo que é para você atrasar o boleto do seu fornecedor? De forma alguma. Isso é algo assim que é o pior dos mundos e, se possível, nunca deveria acontecer. Mas, caso você venha a passar, que você tenha os melhores fornecedores possíveis que vão estar ali com você e vão fazer você se levantar. E não o contrário, né? Porque imagina, se todos os teus fornecedores, no pior momento da tua empresa, começa a fechar o teu crédito, começa a te protestar, a te negativar e a não deixar mais você conseguir trabalhar, a tua empresa ela afunda numa velocidade enorme. Quando se todo mundo tivesse ali, ó, fornecendo a mercadoria, se tivesse continuando a ter a venda, o lucro, você mantém uma operação muito mais facilmente, resolve o teu problema e volta a ter estrutura. Eu incluiria só nessa dica de ouro, né, Bruno, que você falou de estabelecer bem uma network, a questão dos gerentes de bancos, né? Então, você tentar estabelecer um vínculo com esse pessoal também. É claro que gerente de banco a gente sabe como é, né? Eles sempre vão favorecer a agência bancária e realmente não tem problema nisso. Mas quando a gente precisa de uma negociação, né, de algum valor ali que de repente a gente precisa parcelar, certo? Em uma fatura, enfim, a gente pode ter uma certa habilidade, né, se a gente tem um relacionamento construído, né, assim como empréstimos, se um dia for a necessidade, né, inclusive a gente deixou um podcast sobre empréstimos, né, que vale a pena vocês assistirem. Mas só para finalizar, né, Bruno, você trouxe essa dica de ouro, eu traria um insight do nosso encontro hoje que eu poderia resumir em coragem, né, então...
É preciso ter coragem para construir networking, porque a gente tem que mostrar a nossa realidade, né? Que muitas vezes não é cheia ali de brilhos, né? Inclui muitos desafios. A gente tem que ter humildade, né? Muitas vezes eu sempre toco nessa tecla da humildade, porque hoje em dia não é fácil, né? A arrogância, ela prepondera em muitos ambientes, né? E como a palavra de Deus traz, a arrogância precede a queda. Então, a gente tem que ter consciência de onde nós estamos e de onde nós queremos chegar. E de como a gente precisa percorrer esse caminho. A gente vai precisar de pessoas, a gente vai ter que saber adquirir ali as melhores oportunidades. E para isso tudo a gente precisa ter coragem, né? Coragem muitas vezes de deixar um emprego que não está mais nos beneficiando, né? Coragem de saber abrir e fechar ciclos, né? Que, enfim, muitas vezes são necessários, né? Se você quer ser empreendedor, você quer fazer essa ruptura. Às vezes, Bruno, um empreendedor ele nem ganha mais do que um CLT. É claro que a intenção é essa. Mas, se você pegar ali cargos, grandes cargos do governo, por exemplo, meu Deus do céu, né? Um juiz e tem outras esferas, com Autor certeza fiscal, né? eles ganham muito mais do aí. que empreendedores, né? Alguns empreendedores. Mas é essa liberdade, porque esse é o cerne do empreendimento. É você ser livre para você trabalhar e construir o seu capital, né? Então, para isso é preciso ter coragem. Então, eu diria que esse é o meu insight de hoje, Bruno. E aí, empreendedor, qual é o próximo passo do seu negócio? Comenta aqui embaixo. Já curte esse podcast e envia aí para a pessoa que você sabe que precisa desse material. Não se esquece também de seguir aqui a nossa página para receber os nossos melhores conteúdos que estão sendo lançados. E siga-nos nas nossas redes sociais aí, o meu Instagram é brunolima.cf. E o meu é Verônica Liliane Lima, tá? Não esquece também de ativar as notificações aí do canal para quando sair vídeo novo, né, Bruno? Você poder se deleitar aí nas informações e conhecimentos. Valeu, muito Tchau, tchau. obrigado. Até a próxima.